Conceitos básicos de previdência social para vítimas de acidentes de trabalho. Um oferecimento do Sereste Cubatão. Conceito e classificação de acidente de trabalho. Acidente de trabalho é classificado em 3 tipos. Acidente típico. Doenças ocupacionais, que se dividem em doenças profissionais e doenças do trabalho. E acidente por equiparação. Acidente típico. Acidente típico é o ato súbito, arrebatador, inesperado pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Sendo que, lesão corporal é o dano físico, anatômico, a perturbação funcional é o dano fisiológico ou psíquico. Doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são formadas por doenças do trabalho e doenças profissionais. Doença profissional são doenças peculiares de determinadas categorias profissionais, produzida no trabalho e presente no anexo 2 do regime de previdência social. Doença do trabalho são doenças adquiridas pelo trabalho de determinada atividade, produzida no trabalho e presente no anexo 2 do regime de previdência social. Acidente por equiparação. De acordo com a Lei nº 8.213 de 91, equipara-se a acidente de trabalho o acontecimento que, embora não tenha sido a causa única, mas contribuiu para a morte, para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, produzindo lesão no local e horário de trabalho em função de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, por terceiro ou colega de trabalho, ofensa física intencional, mesmo que por terceiro, por motivo de competição, ato de imprudência, negligência e imperícia de terceiro ou colega de trabalho, ato de pessoa privada de razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou de força maior. Por doença proveniente de contaminação acidental de empregado no exercício de sua atividade. Acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou serviço, na prestação espontânea de qualquer serviço para evitar prejuízo ou proporcional proveito para a empresa, viagem a serviço da empresa, percurso residência para o local de trabalho e vice-versa. Previdência Social. A Seguridade Social se divide em 3 espécies: saúde, assistência social e previdência social. Ou seja, a Previdência Social faz parte da Seguridade Social. As áreas da saúde, assistência social e previdência social trabalham de forma integrada de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade. A Previdência Social possui caráter contributivo, de filiação obrigatória e é destinada apenas aos beneficiários, ou seja, aos segurados e dependentes. Filiação com a Previdência Social. A filiação com a Previdência Social é obrigatória a todas as pessoas que exercem atividade remunerada. Porém, também é possível a filiação facultativa e voluntária para pessoas que não exercem atividade remunerada. Para pessoas que exercem atividade remunerada, a filiação ocorre automaticamente. Para pessoas sem atividade remunerada, a filiação ocorre com a inscrição e após o pagamento da primeira contribuição. A idade mínima para filiação é de 16 anos, com exceção de empregado na condição de menor aprendiz aos 14 anos. Beneficiários do regime de previdência social. Existem 2 tipos de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, segurados e dependentes. O segurado é o beneficiário que contribui com o regime de previdência, o dependente é o beneficiário que, mesmo sem recolher contribuição, se beneficia com a contribuição realizada pelo segurado por vinculação familiar. Há 5 tipos de segurados obrigatórios do RGPS: empregados, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Contribuição para o RGPS. A base de cálculo para a contribuição é em função do tipo de segurado. A base de cálculo para a contribuição do empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado facultativo é o salário de contribuição. A base de cálculo para a contribuição do segurado especial é a receita bruta da comercialização de sua produção rural. A contribuição do segurado empregado,
empregado doméstico e do trabalhador avulso é calculada de forma progressiva, por meio da aplicação de alíquotas sobre faixas de valores salariais, ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A contribuição do contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial é calculada por meio de alíquota fixa. Datas de vencimento das contribuições previdenciárias. Os recolhimentos das contribuições são realizados nas seguintes datas. Vencimento no dia 15, segurado facultativo e contribuinte individual, este, quando o próprio recolhe. Vencimento no dia 20, segurado especial, quando o próprio recolhe, empregado doméstico e demais segurados. Dependentes. Existem 3 classes de dependentes: classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1. O cônjuge, companheiro ou companheira, o filho menor de 21 anos ou inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave. Classe 2. Os pais. Classe 3. O irmão menor de 21 anos ou inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave. Benefícios por motivos de acidente de trabalho ou condições prejudiciais à saúde do trabalhador. São os seguintes benefícios previdenciários para os segurados: aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Aposentadoria especial. Auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença acidentário. Auxílio acidente. São os seguintes benefícios previdenciários para os dependentes: pensão por morte. Aposentadoria por incapacidade permanente. É a aposentadoria destinada a quem sofreu acidente ou doença ocupacional com perda total e permanente da capacidade para o trabalho por meio de perícia médica, declarando a impossibilidade de reabilitação. Aposentadoria especial. É a aposentadoria antecipada destinada a quem exerceu atividades com exposição a riscos físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde declarados por meio de PPP, ou seja, perfil profissiográfico previdenciário. Auxílio por incapacidade temporária. É o auxílio para o trabalhador que sofreu uma incapacidade temporária por motivo de acidente ou doença ocupacional. Auxílio acidente. É o auxílio para o trabalhador que sofreu acidente de trabalho e permaneceu com sequelas definitivas com redução parcial da capacidade laborativa. Pensão por morte. É a pensão para o dependente, por motivo de morte do segurado por acidente de trabalho. Carências para concessão dos benefícios previdenciários. A carência é a quantidade de contribuições mínimas que o filiado deve recolher para ter acesso aos benefícios. Carência para aposentadoria por incapacidade permanente. Não há carência quando a incapacidade permanente é de origem de acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. Para doenças ocupacionais é necessário que o agente esteja classificado na lista elaborada pelo Ministério da Previdência Social, anexos do Decreto 3.048 de 99. Carência para aposentadoria especial. Para a concessão da aposentadoria especial, é necessário o cumprimento da seguinte carência em função do risco de exposição. Risco máximo, 15 anos de exposição e idade mínima de 55 anos. Risco médio, 20 anos de exposição e idade mínima de 58 anos. Risco baixo, 25 anos de exposição e idade mínima de 60 anos. Carência para auxílio por incapacidade temporária. Não há carência quando a incapacidade permanente é de origem de acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. Para doenças ocupacionais é necessário que o agente esteja classificado na lista elaborada pelo Ministério da Previdência Social, anexos do Decreto 3.048 de 99. Carência para auxílio acidente e pensão por morte. Carência para auxílio acidente. Não há carência. Carência para pensão por morte. Não há carência. Salário de benefício. O salário de benefício é a base para o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial, auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente. O salário de benefício é a média aritmética simples dos salários de contribuição durante a vida laboral do trabalhador.
O valor do salário de benefício não será inferior a um salário mínimo ou superior ao limite máximo do RGPS. Renda Mensal Inicial, RMI. A renda mensal inicial é o valor do benefício que efetivamente será pago ao beneficiário. É o valor do salário de benefício total ou parcial. A renda mensal inicial não poderá ser inferior a um salário mínimo. Renda mensal inicial para aposentadoria por incapacidade permanente. Quando a origem da aposentadoria for em razão de acidente ou doença ocupacional, a renda inicial é de 100% do salário de benefício. Renda mensal inicial para aposentadoria especial. A renda inicial será de 60% do salário de benefício quando atingido apenas o tempo mínimo de carência, com acréscimo de 2% do salário de benefício para cada grupo de 12 contribuições que exceda o tempo mínimo. Renda mensal inicial para auxílio por incapacidade temporária. A renda inicial será de 91% do salário de benefício. O valor do auxílio não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Renda mensal inicial para auxílio acidente. A renda inicial será de 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio por incapacidade temporária. O valor de RMI poderá ser inferior a um salário mínimo. Renda mensal inicial para pensão por morte. A renda inicial será de 50% do valor da aposentadoria programada ou por incapacidade permanente, se fosse concedida, na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente. Data de início do benefício, DIB. Data de início do benefício é a data em que a renda mensal inicial é devida pelo INSS ao beneficiário. Data de início do benefício para aposentadoria por incapacidade permanente. Quando a aposentadoria for precedida por auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, o pagamento é devido a partir da cessação do auxílio. Para segurado empregado, caso a aposentadoria não seja precedida por auxílio, é devido o benefício a partir do 16º dia de afastamento do trabalho se a requisição ocorrer em até 30 dias ou a partir da data de requerimento caso decorra mais de 30 dias entre afastamento e requerimento. Para outros segurados, o benefício é devido da data de afastamento até 30 dias ou a partir da data de requerimento caso decorra mais de 30 dias entre afastamento e requerimento. Data de início do benefício para aposentadoria especial. Para segurado empregado, é devido o benefício a partir do dia de afastamento do trabalho se a requisição ocorrer em até 90 dias do afastamento ou a partir da data de requerimento caso decorra mais de 90 dias entre afastamento e requerimento ou caso o segurado não se afastar do emprego. Para trabalhador avulso e contribuinte individual, é devido o benefício a partir da data de requerimento. Data de início do benefício para auxílio por incapacidade temporária. Para segurado empregado, é devido o benefício a partir do 16º dia de afastamento do trabalho se a requisição ocorrer em até 30 dias do afastamento ou a partir da data de requerimento caso decorra mais de 30 dias entre afastamento e requerimento. Para outros segurados, o benefício é devido da data de afastamento até 15 dias ou a partir da data de requerimento caso decorra mais de 30 dias entre afastamento e requerimento. Data de início do benefício para auxílio acidente. É devido após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença. Data de início do benefício para pensão por morte. É devido da data do óbito para os filhos menores de 16 anos quando for requerido em até 180 dias ou da data do requerimento quando requerido após 180 dias da data do óbito. É devido da data do óbito para os demais dependentes quando for requerido em até 90 dias ou da data do requerimento quando requerido após 90 dias da data do óbito. Data da cessação do benefício, DCB. Data da cessação do benefício é a data em que o benefício é suspenso pela Previdência Social. Data da cessação do benefício é a data em que o benefício é suspenso pela Previdência Social. O benefício cessará no caso de o segurado retornar ao trabalho pela recuperação declarada por perícia médica ou pela morte do segurado. Cessará de imediato se a recuperação for total e ocorrer dentro dos 5 anos do afastamento. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após 5 anos do afastamento, a aposentadoria será mentida.
Após 6 meses com o valor integral. Após mais 6 meses com redução de 50% do valor. Após mais 6 meses com redução de 75% do valor. Após mais 6 meses com redução de 100% do valor. Data da cessação do benefício para aposentadoria especial. O benefício cessará no caso de o segurado retornar ao trabalho ou pela morte do segurado. Data da cessação do benefício para auxílio por incapacidade temporária. O benefício cessará pela recuperação declarada por perícia médica, pela mudança para aposentadoria por incapacidade permanente, pela concessão de auxílio-acidente, pela morte do segurado. Data da cessação do benefício para auxílio-acidente. O benefício cessará, pela aposentadoria do segurado, pela morte do segurado. Data da cessação do benefício para pensão por morte. O benefício cessará, pela morte do pensionista, quando o filho completar 21 anos, na cessação de invalidez de filho, pela nova adoção de filho, em função da idade e do tempo de casamento, união estável. Período de graça. Período de graça é o período em que o segurado não realiza contribuições para a Previdência Social por motivo de desemprego, porém continua a qualidade de filiado. O período de graça é de 12 meses quando o segurado possui até 120 contribuições. É de 24 meses quando o segurado possui mais de 120 contribuições sem interrupção ou que tem até 120 contribuições, porém declare desemprego involuntário. É de 36 meses quando o segurado possui mais de 120 contribuições e declare desemprego involuntário. Comunicação do acidente do trabalho. A empresa deve informar a Previdência Social através de comunicado de acidente de trabalho, CAT, em até 24 horas se o acidente for sem morte, deve informar imediatamente em caso de acidente com morte. Da comunicação do acidente de trabalho devem receber cópias, o acidentado, os dependentes e o sindicato da categoria. Caso a empresa não realize a comunicação do acidente do trabalho, pode ser feita por meio do próprio acidentado, dependentes, sindicato, médico ou qualquer autoridade pública. Dia do acidente do trabalho. É considerado dia do acidente do trabalho. Data do início da incapacidade. Dia da segregação compulsória. Dia do diagnóstico. Para as 3 condições, vale o que ocorrer primeiro. Estabilidade no emprego. O segurado que retornar ao trabalho após o recebimento de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, adquire estabilidade temporária de 12 meses independente de auxílio-acidente. Contagem do tempo e FGTS. Durante o recebimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, por meio de acidente de trabalho, são contados o tempo de contribuição. A empresa deve, durante o afastamento do trabalhador beneficiário de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, efetuar os recolhimentos de FGTS. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por participar desse curso.